Pai nosso, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, pela noite que tivemos de sono, que o Senhor nos guardou, nos abençoou, e nós temos plena convicção de que a Tua boa mão tem estado sobre nós em todo o tempo, em todo momento. Peço ao Senhor que nos guarde nessa semana, peço a Tua bênção sobre nós, nas decisões que temos pela frente, tantas coisas que precisamos realizar nessa semana, que o Senhor direcione a nossa vida, que o Senhor direcione os nossos passos, que o Senhor nos abençoe. Nós precisamos da Tua bênção sobre nós. Assim eu oro, Pai, e peço que esse tempo que vamos ter, tanto hoje, nesta segunda-feira, quanto quarta-feira, seja um tempo especial na nossa vida, que o Senhor fale conosco na continuação dessa série que temos falado sobre felicidade segundo Deus. Pai, fala conosco. Essa é a nossa oração, no nome santo, maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então eu quero apenas lembrá-los de que esta mensagem vai ao meu canal no YouTube. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, dê um like, deixe uma mensagem. Isso é tudo muito importante. É uma maneira simples de você abençoar o nosso ministério e divulgar mais, porque quando você faz comentários, quando você dá um like, quando você compra um selinho na live, enfim, quando você faz um gesto, isso, esses canais, né, que nós temos, tanto do Instagram, Facebook e também do YouTube, entendem como um conteúdo relevante e eles divulgam mais. Então, que o Senhor abençoe vocês, e vocês tendo esse pequeno gesto, com certeza vocês vão estar abençoando a minha vida, o meu ministério e também esses nossos encontros. Legal, gente? Vamos embora, vamos começar. Vamos começar e perguntando. Eu queria saber de vocês o seguinte: você acha que é possível uma pessoa se tornar infeliz na vida cristã? Você acha que é possível uma pessoa se tornar infeliz na vida cristã? Se você responder sim, por que você acha que sim, que a pessoa pode se tornar infeliz na vida cristã? Obrigado, já quero agradecer aqui a Meire Despirito e a Tatiana, compraram selinhos aqui na live, são 2 selos. Obrigado, querido. Quando é que uma pessoa pode se tornar infeliz na vida cristã? É possível isso ou não? Se é possível, como? Como que a pessoa se torna infeliz? Vamos lá. A Débora está dizendo, se ela for religiosa, sim, vai se tornar infeliz. Então, escrevam, porque eu quero ler, quero interagir com vocês. Tanto os meus amigos do Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, quanto os meus amigos aqui do Instagram, Ronaldo Bezerra _. A Carol disse, acredito que sim, pois tem muitas pessoas que confundem viver com Deus com religiosidade. Rosângela disse sim, quando não entende o propósito de Deus na vida dela. A Sandra escreveu sim, se não estiver firme em Jesus. Márcia, sim, quando ela se torna religiosa. A Silvana disse que não é possível uma pessoa se tornar infeliz na vida cristã. Vamos lá. A Lilian disse sim, quando passa a confiar mais no que o homem pode lhe dar do que em Deus. Olha lá, o pessoal está escrevendo. Cristiane disse sim, quando vive só de religiosidade. Raquel escreveu, quando não tem paz interior, vive culpando a todos. A Crislane Cravo escreveu sim, quando ela apenas vai à igreja, mas não tem contato verdadeiro com Deus. Casa IPBJC disse não, felicidade do cristão encontra em Jesus Cristo, é nele
nele não temos tristeza. Então vamos lá, você que está chegando aqui, né, responda esta pergunta. É possível alguém pode se tornar infeliz na vida cristã? Se sim, diga quando. Como, né? Diga como que ela é infeliz. Como é que uma pessoa se torna infeliz na vida cristã? E se não, por que ela não se torna infeliz na vida cristã? Isso aí, vocês estão interagindo. Olha lá, a Meire disse não. A maioria está dizendo sim. E algumas pessoas estão dizendo não. Olha lá, estou lendo o que vocês estão escrevendo, como são várias pessoas. Então não dá para ler tudo aquilo que vocês estão escrevendo. A Fernanda Mello disse sim, se olhar para pessoas e não para o Senhor. Marcão Nery disse sim, se andar com Deus só por ouvir falar e não andar com Ele. Vamos lá. Vamos lá. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Olha só, Maria Pascoal disse que sim, é possível uma pessoa ser infeliz na vida cristã quando ela abre brechas. Quando a pessoa abre brechas. Enfim, muito bom, gente. Muito boa a participação de vocês. Mas nós vamos falar sobre essa pergunta. Fiquem tranquilos que nós vamos conversar sobre essa pergunta. É uma pergunta um pouco intrigante. Ela incomoda, mas ela tem uma resposta. Ela tem uma resposta. Mas antes da gente responder essa pergunta, eu quero ler um texto muito conhecido com vocês. O texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Anote aí, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Fala sobre a parábola do filho perdido, né? Filho pródigo. É uma parábola que todos nós conhecemos, que diz assim, olha só. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, olha só, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra você. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele.
Mas ele não mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que texto interessante, pessoal. Que texto interessante. Essa é a parábola que eu creio ser mais contada, mencionada, pregada, ministrada. Todo mundo conhece. A parábola do filho pródigo. Amigos, nós estamos estudando sobre a felicidade segundo Deus. Como podemos ser felizes? Você quer ser feliz? Como é que você pode ser feliz? Como podemos ser felizes? A gente tem aprendido que felicidade, você pode ser feliz aos olhos de Deus e não ser feliz aos olhos do mundo. E você pode ser feliz aos olhos do mundo e não ser feliz aos olhos de Deus. Mas você quer ser feliz aos olhos de Deus ou aos olhos do mundo? Agora, eu perguntei para vocês, será que uma pessoa ela pode se tornar infeliz na vida cristã? Eu respondo que sim. Aí você pergunta, mas como? Como é que um cristão pode se tornar infeliz na sua vida? Sim, pode se tornar infeliz por causa de uma coisa que eu mencionei na live anterior. Por causa de uma imagem errada de Deus. Qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Sabia que você pode se tornar infeliz na sua caminhada cristã por criar uma imagem errada a respeito de Deus? Veja, a nossa felicidade, meus amigos, depende de uma imagem coerente, correta e bíblica de quem Deus é. O que é essa imagem, pessoal? Essa imagem, como eu disse na live anterior, é a ideia que nós construímos na mente a respeito de Deus. Qual é a ideia que você tem construído na sua mente a respeito de Deus? Porque dependendo dessa ideia que você forma a respeito de Deus, você pode viver de maneira infeliz na sua vida cristã. Então, o que é essa imagem? É a ideia que nós construímos na mente a respeito de Deus. É o que nós pensamos dele. O que é que você pensa a respeito de Deus? Eu vou mencionar aqui algo que eu falei na live anterior, né, de maneira muito resumida. Mas quais são as imagens mais comuns que se tem por aí a respeito de Deus? Quais são? Por exemplo, uma imagem que Deus é um servo. Tem gente que dá ordem para Deus, porque vê Deus como um servo. Essas pessoas não se submetem a Deus e não fazem a vontade de Deus. Elas seguem os seus próprios desejos, elas andam nos seus próprios caminhos. E elas dizem o seguinte: Deus tem que me abençoar. Eu determino, eu declaro, eu exijo. São esses que costumam dar ordem para Deus. Então, eles criaram uma imagem de Deus como um servo. Eu sou o Senhor, Ele é o meu servo. Eu falo e Ele atende. Quer ver uma outra imagem que as pessoas acabam criando? Que Deus é um tirano. São pessoas, por exemplo, que têm medo de Deus. Elas dão o dízimo, por exemplo, a oferta na igreja, por medo. Não é por uma atitude generosa, de gratidão, de adoração a Deus. Não, elas entregam as suas ofertas porque elas têm medo de a mão de Deus pesar sobre a vida delas e então elas passarem fome. Você percebe como é que a gente pode ser infeliz na vida cristã se a gente criar uma imagem errada a respeito de Deus? Essas pessoas, elas vão à igreja não é por prazer.
Elas não são pessoas que dizem, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, como dizia o salmista. Não, elas vão à igreja porque elas têm medo. É melhor eu ir para a igreja, senão alguma coisa de ruim pode acontecer comigo. Então, para essas pessoas, Deus é um carrasco. Deus é um tirano. Deus é um ser sentado no trono, pisando nos seres humanos, de cara feia. É aquela imagem, né, de Deus sentado num trono, nas nuvens, né, ele sentado com cara feia, olhando para todo mundo, barba branca, roupa branca, e jogando praga num e praga no outro, e amaldiçoando aquele, e destruindo aquilo. Tem gente que tem essa imagem a respeito de Deus. A nossa mente é muito criativa. Deus nos fez assim. Então, meus queridos irmãos, as imagens comuns que a gente vê por aí, que as pessoas criam, é de Deus como um servo, de Deus como um tirano. E outra imagem que muita gente cria a respeito de Deus é de um Deus como um ser indiferente. São aqueles que acreditam que Deus criou o mundo, né? São aqueles que acreditam que Deus criou o mundo e deixou este mundo funcionar automaticamente. E então ele não interfere na vida humana. Ou seja, Deus existe, mas ele é um Deus distante, ele é um Deus impessoal, e ele não se importa conosco, e ele não se comunica conosco. Tem gente que criou essa imagem a respeito de Deus. E eu poderia aqui mencionar várias outras coisas, meus amigos. Várias outras coisas. Da questão da imagem que as pessoas criaram a respeito de Deus. E eu pergunto, qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Se você tem essa imagem, de uma dessas que eu mencionei aqui, se você construiu isso na sua mente, por favor, tira isso, cancela isso. Você está com uma imagem distorcida, incorreta e não bíblica a respeito de Deus, porque Deus não é assim. Deus não é um servo, Deus não é um tirano, Deus não é um ser indiferente. Todos nós aqui temos uma imagem de Deus. E a nossa felicidade, como eu disse, está relacionada diretamente com isso, com a imagem que nós construímos. Por isso que eu fiz a pergunta, você pode se tornar uma pessoa infeliz na vida cristã? Pode sim. De que maneira? Se você construir uma imagem errada de Deus. Você vai ser infeliz, porque você vai lidar com um Deus ruim, um Deus tirano, um Deus perverso, que impõe medo, não é? Um ser indiferente, e aí você vai ser infeliz, porque ninguém é feliz se relacionando com alguém assim. É legal você se relacionar com alguém assim, tirano, um perverso? Não é? Impossível, a gente não consegue. Alguém ruim, alguém mau. Nós queremos nos afastar desse tipo de gente. Não é verdade? Então, se você criar essa imagem a respeito de Deus, você vai se relacionar com Ele de maneira ruim. Vai ser triste demais a sua caminhada cristã. Vai ser um peso. Então, gente, a nossa felicidade está relacionada diretamente com a imagem que nós temos de Deus. Mas como é que essa imagem ela é formada? Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada também. Há pelo menos 3 influências na construção dessa imagem. Lembra que eu falei? Quais são as influências? Da sociedade, influência da igreja e a influência até da família. Então, há uma influência da sociedade. A sociedade, gente, na qual nós estamos vivendo, tenta passar para nós a imagem de um ser, de Deus, que é um ser distante, um ser insensível e até permissivo. E a gente constrói essa imagem errada. A sociedade, gente, é uma outra influência na construção dessa imagem, que é da igreja até. Por incrível que pareça. Muitas pessoas criadas em igrejas legalistas, que não têm qualquer espírito de graça, perdão e misericórdia, acaba criando esse problema. Por isso que quando um membro da igreja erra, comete um deslize,
ele é punido e excluído. Tem igrejas que excluem o membro. Fazem votação. Você imaginou? Coloca um membro lá na frente, o camarada cometeu um pecado, aí ele vai lá para frente, ele tem que falar do pecado dele para a igreja inteira. E aí, o que acontece? Aí há uma votação se ele pode ser perdoado ou não. E dependendo dos votos, se ele não alcançar essa votação boa, expressiva, ele vai ser excluído da igreja. E aí isso que acontece, esse tipo de gente acaba criando uma ideia de que Deus é assim. De que quando ele errar e ele pecar, Deus vai excluir ele. Você percebe? Então há uma influência, gente. Há uma influência na construção dessa imagem a respeito de Deus. E a igreja exerce essa influência. Isso é muito triste, pessoal. Isso é muito triste. Quer ver outra coisa? Outra influência é a família. Para Freud, que todos nós aqui conhecemos, Freud, ele diz que a imagem que nós construímos de Deus tem a ver com o nosso pai terreno. E existe uma verdade nessa afirmação. Porque a nossa referência familiar, gente, tem muita influência. Então, gente, é muito possível, deixa eu dizer para vocês, é muito possível adorar um Deus que não tem nada a ver com o Deus verdadeiro. Tem muita gente que está adorando um Deus que não corresponde ao Deus das Escrituras. De repente você está adorando um Deus que é uma fabricação da religião, da cultura, uma ideia pessoal, uma tradição familiar, mas que não corresponde ao Deus da Bíblia. Obrigado, Maísa, pelo selinho que você adquiriu. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Obrigado pelo selo. E como eu disse para vocês, tem aqui o Pix e você pode contribuir. E o selinho também, que você pode contribuir. Obrigado, gente. Mas a pergunta é, então como é que a gente conhece o Deus verdadeiro? Como conhecer o Deus verdadeiro? Hein? Lemos a parábola, você que chegou depois, nós lemos a parábola do filho pródigo. E essa parábola que nós lemos é sobre um filho que se perdeu e um pai que o espera de volta. Quando o filho voltou, a alegria foi imensa, gente. Pois como o pai mesmo disse, o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. No texto, meus amigos, Jesus nos ensina que Deus quer ser conhecido por nós como um pai. Qual a imagem que você tem a respeito de Deus? O texto aqui nos ensina que Deus quer ser conhecido por nós como um pai. Linda essa figura, não é não? Linda essa figura. Essa parábola que nós lemos é a história da nossa vida. É a história da humanidade. Obrigado, Nice, pelo Pix. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Agora, veja, queridos. Veja. Veja uma coisa. Como é que Deus quer se relacionar conosco? Como é que Ele se relaciona conosco? Veja. Ele não quer ser um servo, ele não quer ser um tirano, ele não quer ser um ser indiferente, mas ele quer estabelecer uma relação de pai e filho. Ele é o pai, nós somos filhos amados. Essa é a relação que Deus quer ter e você precisa adquirir essa imagem de Deus como um pai. E se nós entendermos o comportamento do pai da parábola, nós vamos entender um pouco mais sobre Deus. E eu queria pontuar algumas coisas dessa parábola com vocês, para a gente conhecer esse Deus como pai. Vamos conhecer Deus como pai. Obrigado, Cristina Lopes Isidoro. Obrigado pelo selinho da live. Deus te abençoe, querida. Então lá, está preparado? Anote aí, número 1.
Veja só, alguns conceitos, algumas ideias. Veja, primeiro, o pai tinha o conceito de um amor livre. O pai tinha o conceito de um amor livre. É a primeira coisa que eu queria destacar aqui nessa parábola. Isso me chamou muita atenção. Porque o filho pediu ao pai a sua herança e ele foi embora. Não é isso? Observe o seguinte, amigos. Que em nenhum momento o pai pediu para aquele filho ficar. Você não encontra na parábola isso. Ah, filho fica, e o filho querendo ir embora. Não, eu quero ir embora, não vou ficar mais aqui em casa. Eu quero a minha herança e quero ir embora. Aí o pai dizendo, não, por favor, meu filho, por favor. E chora, e se deita aos pés do filho. Não, o pai não fez isso. Você não encontra o pai fazendo isso. Por quê? A gente fica pensando, mas por que o pai dessa parábola não fez esse escândalo? Não foi atrás do filho, não agarrou, né, não segurou pelas pernas o filho. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque este pai, assim como Deus, só acredita em um amor que seja livre. Eu vou repetir, porque esse é um conceito importantíssimo. Este pai, assim como Deus, só acredita em um amor que seja livre. Porque, amigos, amor encabrestado não é amor. Amor só é amor se a porta estiver aberta. Tem uma frase do Rubem Alves que me chama muita atenção, que ele diz o seguinte: pássaro dentro da gaiola fechada é sempre cativo. Pássaro dentro de uma gaiola aberta só está lá porque quer. Eu vou repetir porque é muito legal, né, essa frase do Rubem Alves. Ele diz: pássaro dentro de uma gaiola fechada é sempre cativo. Pássaro dentro de uma gaiola aberta só está lá porque quer. Porque, gente, esse negócio de amor encabrestado, não, ele tem que me amar. Não, eu não vou desistir porque ele tem que me amar. Gente, que negócio é esse? Deus não age assim com a gente. Isso vira doença. Tem muita gente se relacionando com as pessoas dessa maneira. Eu atendo várias situações, casos, né, pessoas falando comigo, não, mas eu não admito que meu marido vá embora, eu não admito, e eu estou aqui, eu não vou tirar aliança, né, porque eu não admito, eu estou brigando com Deus, eu estou lutando com Deus, porque eu não admito que meu marido faça isso, que ele me deixe, que ele me largue. Meu Deus do céu. Nem Deus faz isso com a gente, pessoal. Esse escândalo todo. Se você não quiser mais amar a Deus, ok. Porque o nosso Deus só acredita num amor que seja livre, não um amor encabrestado, não um amor forçado, imposto. Olha, você tem que me amar. Eu pergunto, você quer mesmo que alguém esteja com você dessa maneira? Forçado? Gente, amor encabrestado não é amor, é outra coisa, é qualquer outro sentimento, é doença. Mas não é amor verdadeiro. A Eliana pedindo aqui, né? Por favor, repita a frase novamente do pássaro, vou repetir. É a frase do Rubem Alves, tá? Ele diz: pássaro dentro de uma gaiola fechada é sempre cativo. Pássaro dentro de uma gaiola aberta só está lá porque quer. Então, gente, amor só é amor se a porta estiver aberta. Quando o amor precisa de manipulação, precisa de chantagem, precisa fechar a porta da gaiola para manter o outro perto, isso não é amor. Isso é doença. Isso não é amor. Isso pode ser qualquer outro sentimento, menos amor. Porque amor só é amor se a porta estiver aberta. Então, o que o filho ali da parábola ele quis dizer para o pai foi o seguinte: ele estava dizendo ali em outras palavras, olha, eu não tenho nenhum interesse em você, pai. Eu quero que você morra para eu ter logo a minha herança, mas como você não morre, isso vai demorar para acontecer, então me dá agora esta herança, porque eu vou embora. Me dá aquilo que é meu, que eu vou embora. Em outras palavras, esse filho estava dizendo isso. E o pai, ok, o pai disse, tá bom, filho, é isso que você quer?
Ok? Eu não vou encabrestar você, não vou colocar você dentro de uma gaiola e trancar você na gaiola. Não. Então, gente, deixa eu dizer para você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não quer ser amado por aquilo que Ele pode nos dar. Deus não quer ser amado por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Entende? Deus quer ser amado por quem Ele é. E assim conosco. Eu também não quero ser amado por aquilo que eu posso oferecer para vocês. Mas eu quero ser amado por quem eu sou. E eu sei que você também é assim. Você na sua casa, você não quer ser amado, amada pelos seus filhos por aquilo que você pode dar a eles. Mas por quem você é. Não é verdade? Se você ama Deus, olha só, se você ama Deus por causa das bênçãos dele, daquilo que ele te dá, deixa eu dizer para você, Deus não está interessado nesse amor. Deus não está interessado nesse amor. Se você só se aproxima dele, se você diz que ama Deus só por aquilo que ele pode oferecer a você, gente, isso não é amor. E Deus não está interessado nesse amor. Isso é troca, é barganha com Deus. É como muitas relações humanas. Tem muita gente que está com alguém por algum interesse, que só se aproxima do outro com interesse. Não é verdade isso? E é tão feio, não é não? Bom, gente, inclusive foi... O que eu estou dizendo aqui foi essa acusação que o diabo fez a Deus contra Jó. Lembra? Lá no livro de Jó, no capítulo 1, Deus disse assim para Satanás. Olha o que é que Deus disse para Satanás. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Homem íntegro, irrepreensível, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí, gente, o diabo respondeu para Deus: Deus, a questão é que você compra o amor de Jó. Ele só te ama porque você o abençoa. Agindo assim, Deus, quem é que não vai te amar? Ele só te ama por causa das bênçãos. Aí Deus falou assim ao diabo: tá bom, então você pode tirar tudo de Jó e você vai ver que ele não blasfema contra mim. E a Bíblia diz, e você conhece a história de Jó, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os bens, ele perdeu a família, ele era rico e ele ficou pobre. Não é verdade? Mas o que ele disse? O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E provou-se que Jó não amava a Deus por aquilo que ele dava, mas sim por quem Deus era. Gente, pergunta a você. Olha que pergunta aqui, ó. Queria que você me respondesse com muita sinceridade. Se não houvesse céu e inferno, se não houvesse promessas de bênçãos, você continuaria amando a Deus? Olha que pergunta chata. Eu sei que muita gente vai responder que sim. Não, amaria a Deus de todo jeito. Mas será? Será? Se não houvesse céu, se não houvesse inferno, se não houvesse promessa de bênção, se não tivesse esse negócio de bênção, você continuaria amando a Deus? Porque, gente, servir ao Senhor por nada além dele mesmo, para nós já é tudo. Nós daqui deveríamos dizer hoje ao Pai: eu quero ficar em casa, não por causa da herança, mas porque eu te amo. É isso que nós deveríamos dizer. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui para vocês não é fácil não, gente. A gente dizer que sim, né? Responder que sim, gente... Isso a gente diz aqui de uma maneira mais fácil, mas assim, no dia a dia, isso, se não tivesse promessas de bênção para a nossa vida, se não tivesse esse papo de céu, de inferno, eu fico pensando, será que nós amaríamos ao Senhor mesmo? Mas uma coisa é certa,
que nós deveríamos dizer a Deus hoje: Pai, eu quero ficar em casa. Não por causa da herança, não por causa de bênção que o Senhor pode me dar, mas porque eu te amo. Bom, número 2, anote aí. Outro aspecto desta parábola. Primeiro aspecto é que o pai tinha o conceito de um amor livre. Segundo aspecto aqui, anote aí, por favor. O pai não tentou forçar o relacionamento com o filho. Essa é uma outra verdade. O pai aqui não tenta forçar essa relação com o filho. O filho pegou a herança e foi para uma terra bem distante. Não é isso que o texto mostra? Ele gastou tudo o que ele tinha com os amigos, né? Ele pagava a conta de todo mundo, gastou com prostitutas, enfim, fez o que fez. Torrou a grana. E ele ficou na miséria. E perdeu também os amigos. Porque enquanto tem dinheiro, os amigos estão próximos. Quando já não tem mais nada, todo mundo dá linha. Some. Apenas uma pessoa lhe deu um trabalho. Qual era? De cuidar de porcos. Que é algo extremamente indigno para um judeu. E aquele moço foi comer o resto da comida, resto de comida daqueles porcos. Mas veja só, mas o pai se mostrou digno. De que maneira que ele mostra dignidade àquele pai? Não indo atrás do filho. Por quê? Porque, anote isso, amor só é amor quando ele acontece numa relação de necessidade. Amor só é amor quando ele não acontece numa relação de necessidade. Repito, anote isso. Amor só é amor quando ele não acontece numa relação de necessidade. Gente, o pai ali da parábola, ele não foi capitalizar em cima da desgraça do filho, se portando como o cara, como o herói que chegou agora, dizendo: olha, filho, eu vim aqui te salvar dessa desgraça que você está vivendo, e agora você vai ficar eternamente endividado a mim. Sua dívida comigo é eterna. Não, o pai não fez isso. E uma pessoa acabada, uma pessoa falida na vida, está muito fragilizada. E você pode fazer com ela o que você quiser. Você pode manipular essa pessoa, você pode usar essa pessoa. Vou repetir, uma pessoa que está fragilizada na vida, como o caso deste moço da parábola, que perdeu tudo que tinha, foi comer comida de porcos, extremamente fragilizado, uma pessoa como essa, você pode fazer o que você quiser. Você pode manipular essa pessoa, você pode usar essa pessoa. O pai poderia ter feito isso, mas ele não fez isso. Uma pessoa que não tem mais nada a perder na vida, como o caso desse moço aqui da parábola, ele faz qualquer coisa que disserem para ele fazer. O que é para fazer? Eu vou fazer. Tanto que ele falou, não, eu quero ser, ele diz na parábola, eu quero ser como um dos servos aí do meu pai, os que trabalham na casa do meu pai, um escravo, eu faço o que tiver que fazer. Uma pessoa que não tem mais nada a perder faz isso. Vou meter as caras, não tenho mais nada a perder mesmo, não é assim que a gente fala? Faz qualquer coisa que disserem para ela fazer. E aí é um perigo às igrejas, né? Aí é um perigo às igrejas, porque muitas igrejas dizem o seguinte, veja, tem uma pessoa fragilizada, aí as igrejas dizem assim, olha, faz o seguinte, venda os seus bens e doe tudo para a igreja. Aí a pessoa, num desespero, fragilizada, ela vai fazer. Olha, venha nas 7 semanas da campanha e você terá a vitória. Ela está desesperada, ela vai participar das 7 semanas da campanha e para ter a vitória. Ou seja, queridos, é um relacionamento em que um exerce poder e domínio sobre o outro. É feio. É horroroso. Obrigado, Alan, pelo selinho que você adquiriu na live. Deus te abençoe, Alan. Então, o pai da parábola estava longe do filho. Estava longe.
Ele precisava que o filho refletisse ali sobre a sua condição por si mesmo. E aí no versículo 17 da parábola aqui que nós estávamos lendo, diz o seguinte: e caindo ele em si. Anote, versículo 17. Caindo ele em si, decidiu voltar. O filho cai em si e decide voltar. Esse processo de cair em si é um processo em que as pessoas precisam estar livres de manipulação. Entende, amigos? É assim que Deus age comigo e com você. Ele não manipula para a gente cair em si. É você que precisa cair em si. Então, o segundo conceito que eu dou para vocês aqui dessa parábola, né, o primeiro aspecto que eu mencionei, para quem está chegando agora, é que o pai tinha o conceito de um amor livre, não é? O segundo, o pai não tentou forçar o relacionamento com o filho. Terceiro, anote aí, por favor. Terceiro, o pai deu ao filho o maior patrimônio que possuía. O pai deu ao filho o maior patrimônio que possuía. O pai não deu apenas a sua herança material, mas ele deu o maior patrimônio que ele tinha, que era o seu testemunho. Aquilo que serviu para salvar o filho. Veja, o testemunho do pai serviu para salvar o filho. Quando o filho estava mal, quando ele estava na sua crise, quando ele estava caído, o que aconteceu? Ele se lembrou do exemplo do pai. Ele tinha uma boa imagem do pai. O filho pensou o seguinte, olha a imagem, o texto mostra, a imagem que esse filho tinha do pai. Ele pensou o seguinte: os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Eles comem do melhor. Olha a imagem que ele tinha do pai. O meu pai trata os empregados com dignidade, com justiça, com bondade. Ah, eu tenho que voltar para casa. A maior riqueza que nós damos aos nossos filhos, guarde isso, você pai, você mãe. A maior riqueza que nós damos aos nossos filhos é a memória que eles carregarão para o resto da vida. Então, quando os filhos estiverem enfrentando dias de dificuldades, eles se lembrarão de nós. Pergunto, qual é a riqueza que Deus quer nos dar? Qual é a riqueza que Deus quer nos dar? Gente, é a memória de quem Ele é, da sua bondade. Quando o filho pródigo caiu em desgraça, ele pensou o seguinte, né? Eu posso voltar para casa, eu sei que eu vou ser acolhido porque meu pai é um homem bom. Olha a imagem que ele tinha. E essa é a beleza do Evangelho, queridos. Que não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa, você pode voltar para casa porque o seu pai é bom, o seu pai é amoroso, ele é misericordioso. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, grande é a fidelidade do nosso Deus. O filho, ele ensaiou uma fala, né? O texto mostra no versículo 18 e 19, ele faz um ensaio de uma fala antes de encontrar o pai. Aí ele ensaia aquela fala: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E então ele foi. E a Bíblia diz que, estando ele ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, o pai correu. Olha só, anote, grifa aí. Correu. O pai correu para o seu filho. O abraçou e o beijou. Anote o correu. É interessante. Por que eu estou falando para você anotar isso? Porque é interessante que em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus corre. Você não vê isso. Deus correu, não. Porque para Deus, a gente sabe que tudo tem a hora certa. Tudo tem o seu tempo determinado. É na hora certa, na hora de Deus, é no tempo de Deus. Não é assim que a gente fala? Ó, você tem que esperar, porque é no tempo certo, é na hora certa, é no tempo de Deus. Mas aqui o texto diz,
e você não vai encontrar, como eu disse, você não vai encontrar nenhum outro lugar na Bíblia, o texto diz que Deus corre. E nessa parábola, o pai que representa Deus, ele sai correndo na direção do filho e o abraçou e o beijou. Ele foi ao encontro do filho. Olha que figura linda, gente. E aí o filho, diz o texto lá no versículo 21, que o filho disse o seguinte: pai, eu pequei contra o céu. Sabe aquela fala toda ensaiada? Porque ele ensaiou antes, né? Agora ele começa a falar. Aquela fala que ele já tinha decorado. Ele diz: pai, mas eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E antes de ele completar a frase, ele não terminou a frase, o pai o interrompeu. Oh, pera, filho, pera. E disse assim: depressa, lá no versículo 22 em diante, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo, tragam aquela picanha boa, picanha que eu estou esperando dos meus irmãos aqui me doarem, aquela picanha, uma passada, aquele convite de uma boa churrascaria. Isso aqui é brincadeira, só que eu estou criando. Mas o pai disse: coloca um anel no dedo dele, calçado nos pés do meu filho, traga um novilho bom, um novilho gordo, o melhor, e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos comemorar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. E a Bíblia diz que eles começaram a festejar. Gente, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus da Bíblia, que nos ama com tal amor e misericórdia, que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender, a nossa mente ainda é muito limitada para compreender o amor de Deus por cada um de nós. Deus mobiliza os céus, Ele é capaz de mobilizar os céus, os anjos, a terra, tudo em favor de um filho. Que figura linda. Quarto conceito aqui que eu quero deixar com vocês desse texto, número 4. Anote aí, por favor. O pai soube lidar com a individualidade de cada filho. Este pai soube lidar com a individualidade de cada filho. Anote isso, por favor. Na parábola, meus irmãos, o pai, ele se comporta de maneira diferente com os filhos. Não sei se você percebeu isso. Para um filho, um pai se comportou de um jeito, e com outro filho, o pai se comportou de um outro jeito. Quando, por exemplo, quando o filho mais novo pediu para ir embora, o pai deixou ir. O pai não ficou implorando, não ficou dizendo, reclamando, nada. O pai deixou ir. Mas o filho mais velho, como é que o pai se comporta? Quando o filho mais velho se aproximou da casa, diz o texto, ele ouviu a música, ele ouviu barulho, ele viu festa, ouviu dança, não é? E aí então, aquele filho chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E aí o servo respondeu: olha, o seu irmão voltou, e o seu pai matou lá um novilho bom, gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E a Bíblia diz que o filho mais velho encheu-se de ira, e ele não quis entrar na festa não, falou: tô fora, ficou irado. E aí o que acontece? Diz o texto que seu pai saiu e insistiu com ele. Olha que interessante isso, gente. Com esse filho, o filho mais velho, o pai quis conversar. Com o outro, não. O filho mais novo pediu para sair de casa, tá bom, pode sair. Mas com o mais velho, o pai quis conversar. Isso é muito interessante. E por que, a nossa pergunta, né? Por que esse pai não conversou com o filho que quis sair de casa e quis conversar com o outro que não saiu? É intrigante isso. Por quê? Sabe por quê? Porque esse filho mais velho estava em casa. Por isso. E isso significa que o pai podia conversar e dialogar com ele. Veja como é que Deus é incrível, gente. Deus nos trata individualmente. Deus trata comigo, com você, de maneira individual. Cada filho seu, ele tem um jeito de tratar. Porque Deus conhece as nossas características. Deus conhece o nosso temperamento. Deus conhece o nosso jeito de ser.
E mesmo assim, Ele insiste em conversar conosco. Então não desista de Deus. Não desista de Deus, não vá embora. Né? Não suma não. Mas fique firme e diga: Senhor, eu estou contigo e vou até o fim. Porque ficando em casa tem diálogo. Ficando em casa tem conversa. Em casa a gente pode tirar as dúvidas, a gente senta à mesa, a gente lava a roupa suja em casa, a gente acerta os problemas, apara as arestas. Em casa isso acontece. E é isso que Deus quer conosco, comigo e com você. E por último, anote aí, número 5, um outro conceito que eu quero deixar com vocês, diante desse texto. Anote aí. O pai foi exemplo de generosidade. O pai foi exemplo de generosidade. Anotou, hein? O filho mais velho disse para o pai, né? Lá no versículo 29 em diante, o filho mais velho está dizendo o seguinte: olha, todos esses anos, eu tenho aqui, pai, trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens. Mas você nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata o novilho gordo, o melhor, e dá para ele. Você mata o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, meu filho. Olha, gente, muitas vezes nós temos nos relacionado com Deus como se Ele fosse um ídolo e nós, os pagãos. Sabia disso? Muitas pessoas ficam dizendo: nós precisamos fazer sacrifícios para agradar a Deus. Nós precisamos dar alguma coisa para Ele, para obter a sua bênção, o seu favor. Mas eu quero dizer para você que isso é terrível, isso é um tremendo engano, gente. Quando o filho mais velho reclamou, o pai disse àquele filho: filho, o que é meu é teu. A minha casa é a tua casa. Por isso que nós não precisamos de uma religiosidade opressiva, uma religiosidade angustiante, como se Deus fosse uma máquina lá no céu que a gente precisa apertar um botão para Ele dar o que a gente está querendo. A gente não precisa, essa é uma visão errada, é uma visão horrorosa do Pai. Jesus nos ensinou que quando formos falar com Deus, podemos chamá-lo de Pai Nosso que está nos céus. Ele é um Pai bom, Ele é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso, que se relaciona com os seus filhos por amor. E você é um filho na casa do Pai. Nós somos filhos na casa do Pai. Eu quero concluir essa mensagem com você, para nós orarmos juntos aqui. Nós precisamos ter uma experiência com esse Deus, amigos. Hoje nós precisamos ter uma experiência com esse Deus que é Pai e conhecê-lo. Experiências de oração, de intimidade e de relacionamento com a palavra. Se nós entendermos essas verdades a respeito de Deus, nós começaremos a construir uma imagem correta de Deus e ter uma visão e ter uma vida cristã feliz. Muitos cristãos hoje cultivam uma imagem absolutamente equivocada de quem Deus é. E por isso sofrem e não são felizes. Por isso que é possível você ser crente e não ser feliz. Porque você está construindo na sua mente uma imagem equivocada de Deus. Mas se somos pessoas saudáveis em Cristo, o que nós queremos é ter uma imagem saudável e adequada de Deus. E então, desfrutarmos de uma vida de felicidade segundo Deus. E eu pergunto para você nesta manhã. Eu pergunto para você, como é que você tem se relacionado com Deus, hein?
Como? Como um tirano opressor? Como alguém distante? Como um juiz que espera pelas falhas para te condenar? Conheça hoje a Deus como o pai da parábola, cujo amor é livre, que é gentil, que ensina pelo exemplo, que leva em conta suas características pessoais e que é generoso. Você que está distante de Deus como filho da parábola estava e quer voltar hoje, mas tem medo de ser rejeitado pelo Pai, deixa eu dizer para você, tenha plena convicção e certeza de que Deus está te esperando de braços abertos, como o Pai fez com este filho da parábola. É assim que Deus está te esperando. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, gente? Olha aqui que tema especial nesta manhã. Que tema inspirador. Qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Deixa eu lembrá-los mais uma vez, alguém está perguntando aqui sobre a questão do tema da mensagem de hoje, a Sirene. Como faz para mandar a mensagem para uma pessoa que não tem Instagram, não tem Facebook? Como eu disse aqui, acho que talvez você não estava no início, mas fique sabendo, querida, que sempre as minhas mensagens estão no meu canal no YouTube. Aí você pode mandar o link, entra no meu canal no YouTube, o Ronaldo Bezerra, ok? Vá lá no Ronaldo Bezerra. Eu vou subir essa mensagem durante essa semana, não vai estar agora ainda. Mas nessa semana já vou subir a mensagem, vai estar lá, você vai encontrar, né, esse tema. E você vai encontrar como Cultivando a Felicidade, parte 4. Cultivando a Felicidade, parte 4. Aí você pega o tema e envia para a pessoa escutar, para ela assistir esta mensagem. Tá bom? Mas vai estar durante a semana. Amém, gente? Espero que você tenha sido muito abençoado e muito abençoada. E eu quero orar por vocês e com vocês nessa manhã. Pai nosso, nós louvamos a Ti por esse tema que nós ministramos nessa manhã, pelo Teu favor em nossa vida e por sabermos que Tu és o nosso Pai. Que bom é sabermos que nós temos um Deus que é Pai. E nós nos relacionamos contigo, Senhor, nós somos filhos e Tu és o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor como Pai é um Deus misericordioso, um Senhor compassivo, um Deus que deseja abençoar cada filho. O prazer que está no teu coração é nos abençoar, é nos dar uma nova oportunidade. Quantas vezes fracassamos, quantas vezes pisamos na bola, em várias áreas da nossa vida, e o Senhor sempre nos dá uma nova chance, sempre nos dá uma nova oportunidade. Obrigado por este amor. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. E eu tenho plena convicção de que nesta manhã, pessoas que estão aqui, pessoas que estão nesta live conectados, Pai amado, alguns estão distantes do Senhor, como aquele filho na parábola estava, mas querem voltar. Muitos estão com medo de ser rejeitados por Ti, Pai, de serem rejeitados por Ti. Mas nesta manhã essas pessoas têm uma certeza de que o Senhor está esperando eles de braços abertos, como o pai desta parábola fez com o seu filho. Que essas pessoas tenham a certeza de que eles podem voltar para a casa do Pai. Porque o Senhor está esperando estes filhos tão queridos de braços abertos. E o Senhor não vai acusar, o Senhor não vai jogar na cara as falhas, os erros. Esse pai da parábola que representa o Senhor, em momento algum, jogou na cara do filho os erros que ele cometeu. Não, assim que o Senhor trata conosco. O Senhor nos dá uma nova chance. O Senhor nos dá uma nova oportunidade. Que bom é saber disso, que o Senhor tem um coração generoso. Oh, Pai amado. O Senhor, quando chegamos de volta a casa, o Senhor diz, tragam a melhor roupa, coloquem nele, coloquem um anel no dedo dele, calçados nos pés dele, tragam um novilho gordo e matem este novilho, vamos fazer uma festa, vamos celebrar, porque este meu filho estava tão distante, mas ele voltou à vida, ele estava perdido e ele foi achado.
Oh, Pai, que bom saber que é assim que o Senhor nos trata, não jogando na nossa cara os nossos erros, as nossas falhas, não nos acusando, colocando uma carga, nos culpando, não. Que bom saber disso, que o Senhor nos trata com amor e dos nossos pecados, como diz a tua palavra, o Senhor não se lembra mais. Aleluia por isso. Obrigado por este amor que alcança a nossa vida, que invade o nosso coração. Obrigado por este amor. Eu te louvo, eu te agradeço. Nós somos filhos e tu és o nosso Pai. Obrigado. Dá-nos uma semana de vitória na tua presença. Guarda-nos e livra-nos de todo o mal. E abençoa-nos, Pai, em tudo o que formos realizar. Em nome de Jesus. Amém.